Olá! Estamos aqui mais uma vez estudando a palavra e a nossa leitura de hoje é Provérbios capítulo 18. Bora lá? O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Que chique. Fonte da sabedoria, como ribeiros transbordantes. Que possamos ser assim, né, a nossa boca. Fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A boca do insensato é a sua própria destruição. Forte, né? E os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte ao nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Amém. Obrigada, Senhor, que a gente possa fazer do Senhor a nossa torre forte todos os dias, para que a gente venha se acolher nele e estar seguro. Amém? Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, né? Vamos saber ouvir as pessoas. Seja num debate, numa discussão, numa conversa, saiba esperar a pessoa terminar de falar, terminar de concluir o raciocínio dela, a ideia dela, para depois você falar qualquer coisa. Porque responder antes de ouvir o que a pessoa tem para falar é estupidez e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Eu lembrei do versículo de ontem falando sobre o coração, que tipo assim, independente da situação que você tiver, você mantendo o seu coração alegre, você traz saúde para os seus ossos, você traz saúde para você mesmo, né? Então aqui é uma comparação, é você mantendo o seu espírito firme, você consegue vencer alguma situação, alguma dificuldade que esteja passando. Amém? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Que a gente possa ter o coração como o do sábio, gente, para a gente adquirir o conhecimento. E a gente adquirindo o conhecimento, a gente tem sabedoria, a gente tem discernimento, a gente tem vida, né? Longânima, a gente tem paz, a gente tem amor, benevolência, a gente tem fonte de vida que é o Senhor para as nossas vivências do dia a dia, amém?
O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O que tem saído dos seus lábios, da sua boca, do seu coração, tem te deixado satisfeito? Que a gente possa, né, manter os nossos lábios corretos diante do Senhor, buscando falar palavras de bênção e não de maldição, palavras de vida e não de morte, palavras de saúde, né? Palavras que animam, que traz vida, que traz refrigério, certo? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida, elas estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. É o que eu acabei de comentar. O que tem saído da sua boca? Lá em Tiago, se eu não me engano, fala que uma fonte, ela não pode jorrar dois tipos de água. Da mesma fonte, não tem como sair água doce e água amarga. E a mesma coisa é a nossa língua, né? Que tipo de água estamos jorrando da nossa fonte, que é o nosso coração? Águas doces ou águas amargas? A morte e a vida estão no poder da língua. Nunca se esqueça disso. Tudo que você fala é como se fosse um decreto que você lança no mundo espiritual. Pode ser que tenha gente que não compreende um pouco dessa parte, talvez não acredita, mas o mundo espiritual é real, ele existe, ok? E tudo que você fala é como se fosse uma palavra, uma semente lançada. Então, que você possa ter sabedoria, discernimento do Senhor, para que toda vez que você abrir a sua boca, você possa jorrar da fonte, da sua fonte, águas doces e não amargas. Para que isso venha cair como bênção na sua vida e não como maldição, ok? Então, mais uma vez, para a gente nunca se esquecer, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui o estudo no rodapé. Então começa assim, ó. Agradar a Deus em nossas relações interpessoais. É o tema destes dois capítulos. Quais dois capítulos? Ele está falando aqui o capítulo 18, que a gente acabou de ler, e o 19, que é o próximo capítulo que a gente vai ler, né, amanhã, no dia 19. Então ele fala, agradar a Deus em nossas relações interpessoais, é o tema destes dois capítulos. Os princípios apresentados nesta passagem podem ser aplicados aos relacionamentos com nosso cônjuge, filhos, pais, colegas, amigos, tá? Qualquer tipo de relação que você tem, qualquer tipo de relacionamento com pessoas, né? É importante agradar a Deus em nossa
relação interpessoal, na nossa vivência do nosso dia a dia. 18:2, ele fala assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. E aqui explica o seguinte: os sábios falam porque têm algo a dizer, e os insensatos porque não conseguem ficar calados. A natureza de um insensato é revelado em suas palavras. Ele precisa, ele tem necessidade de expressar suas opiniões, ainda que sejam baseadas apenas em sua própria insensatez. Ele não se compraz em receber sabedoria. É aquele tipo de pessoa que talvez não consegue ficar quieto. Tem que falar alguma coisa. Tem que sair alguma coisa ali daquela boquinha. Ele tem que estar em evidência de alguma forma. Ele não consegue ter o discernimento, a sabedoria de talvez ficar quieto ou falar no momento oportuno. Mas ele, ao contrário, ele sempre quer estar falando, sempre quer estar demonstrando qualquer coisa, expressando qualquer coisa. Ele precisa expressar a sua opinião, tá? Esse é o insensato. 18:8 fala assim: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. E aqui na explicativa fala o seguinte: as palavras de um maldizente são como doces bocados, que na literatura significa coisas devoradas sofregamente. As palavras difamadoras não têm apenas um impacto superficial, penetram até os lugares mais profundos da mente do ouvinte, onde são totalmente digeridas. Importante isso aqui, né? Bacana esse aprendizado. As palavras difamadoras não têm apenas um impacto superficial, mas ela adentra, se aprofunda, penetra até aos lugares mais profundos da mente do ouvinte, onde são totalmente digeridas. Então, que a gente venha sempre ter sabedoria, né? No que falar e como falar, para que a gente não venha a ser um maldizente, mas a gente venha a ser um bendizente. 18 do 10 e 11. 10 e 11 fala: a torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Na explicativa fala assim: no Antigo Testamento, o nome do Senhor muitas vezes representa o próprio Deus. A pessoa justa ou sábia se refugia no Senhor. Os ricos depositam sua confiança equivocadamente aonde? Nas suas riquezas. O texto deixa claro que somente Deus é um refúgio seguro. Não temos outra proteção, não temos outra fonte segura, é somente Deus. Aqui ele compara com o rico, né? Mas o rico, ele pode ser o mais rico do universo. Ele pode ter todo o dinheiro, ele pode ter toda a fama e riqueza. Mas se ele não tiver Deus como principal da vida dele, se ele não tiver Deus em primeiro lugar, de nada adianta. Uma que quando ele morrer, tudo vai ficar aqui. E ele não vai levar junto, né? E outra que as pessoas que eu vejo assim, as pessoas, vamos exemplificar ainda aí o rico, né? Uma pessoa que é, é feliz superficialmente, tem bens materiais, tem dinheiro, tem um carro, tem roupa que quer, come o que quer, tem tudo. Mas será que existe aquela paz que excede todo entendimento no interior dessa pessoa?
Existe aquela confiança de estar protegido, de ser amado pelo Senhor. Existe aquela confiança em Deus, aquele preenchimento de algo que parece que está vazio na vida da pessoa, está faltando alguma coisa, que a gente sabe que é a presença de Deus, né? A pessoa pode ter tudo, mas se ela não tiver a presença de Deus, então ela não tem tudo. Porque a Bíblia fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, que a gente tenha sempre, em primeiro lugar, Deus nas nossas vidas. E a gente vai ter tudo o resto que a gente precisa, né? Ainda exemplificando sobre os ricos, por exemplo, né? Eles podem ter tudo o que querem, podem fazer megas viagens, ter o carro do ano, ter muito dinheiro, ter roupas de grife e tal. Mas será que eles se sentem bem com eles mesmos? Eles têm a paz que excede todo entendimento, eles têm aquela força que nos protege, que nos guarda, que nos mantém seguro, né? Então, só refletindo mais uma vez aqui, né? Os ricos depositam sua confiança equivocadamente em suas riquezas. O texto deixa claro que somente Deus é um refúgio seguro. Então, que eu e você possa se lembrar todos os dias e saber que o Senhor é o nosso refúgio seguro. Amém? A gente não tem outra forma de estar protegidos, de se sentir bem, amados e protegidos. O Senhor é o nosso refúgio seguro. 18:13. 13 fala assim: responder antes de ouvir é estultice e vergonha. O autor adverte contra as opiniões precipitadas. Nos relacionamentos interpessoais é importante ouvir não apenas as palavras da outra pessoa, mas também o seu coração. Interessante. Nunca tinha parado para pensar isso, né? A voz do nosso coração, até mesmo o nosso amigo maravilhoso Espírito Santo. Será que a gente consegue discernir a voz dele dentro de nós? Às vezes o Senhor está nos alertando, nos orientando, ou até mesmo nos dando palavras boas, positivas, e a gente está conseguindo ouvir essa voz? A gente está conseguindo se manter um pouco em silêncio para ouvir o Senhor falar com a gente no nosso interior? É importante isso. Sabe, a busca com Deus, a comunhão com o Senhor no nosso dia a dia, é muito importante que a gente fique um pouco em silêncio, sabia? Um pouco quietinho, em silêncio ali, só meditando no Senhor. E aí você fica em silêncio e aí você pode sentir o Senhor falar com você. Pode ser que não aconteça nada, né? O Senhor não fale nada, mas é importante a gente ter esse exercício, vamos dizer assim, de estar em silêncio na presença de Deus. Porque quando a gente vai orar, quando a gente vai ter um momento com o Senhor, a gente só quer falar, né? A gente só quer falar, só quer pedir, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas o Senhor deseja também que a gente fique um pouquinho em silêncio, para que Ele possa ministrar no nosso coração, para que Ele possa falar com a gente. Amém? Então, que a gente venha saber ouvir também, silenciar a nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, para a gente poder ouvir também o Senhor falar com a gente. Ele fala de muitas maneiras e o silêncio é um deles. Quando você ficar quietinho, entre ali na presença de Deus
e o Senhor falará no seu coração. Amém? 18, 21. 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Fala assim: os termos fortes morte e vida se referem ao impacto das palavras de alguém sobre outras pessoas. É aquilo que eu falei, por isso que é muito importante saber o que está saindo da sua boca. O Midrash observa que a língua perversa destrói 3 indivíduos: o difamador, o difamado e o que ouve a difamação. É evidente que a morte causada por palavras maliciosas, traiçoeiras, mexeriqueiras ou ríspidas não é física, o que torna esse tipo de comunicação ainda mais pernicioso, pois seus resultados nem sempre são visíveis. Eu acredito que aqui ele está falando um pouco também sobre a morte espiritual, né? Porque você falar palavras negativas, palavras que não condiz com o vocabulário de Deus, tanto você falar quanto você ouvir, eu acredito muito que os nossos ouvidos também, eles têm que estar limpos para a gente saber filtrar o que a gente ouve. Porque se a gente ouve, a gente absorve e isso desce para o coração. Então, é muito isso, sabe? Você falar e você ouvir. Então, tais palavras pode te desanimar, pode te enfraquecer espiritualmente falando, sabe? Te enfraquecendo, te enfraquecendo, te enfraquecendo. Aí a hora que você vê, você tá sem ânimo nenhum. Então, que a gente possa, mais uma vez, se lembrar, né? Que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E que as palavras da nossa boca sejam fontes de água viva. Sejam fontes de palavras saudáveis. Tanto para você quanto para as outras pessoas. Amém? E 18, 22, que é o último. 22 fala: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Que bonito isso, né? O que acha uma esposa, acha o bem. Vou mandar esse versículo pro meu marido. Falar, meu bem, você achou o bem. Você encontrou o bem. Você alcançou a benevolência do Senhor porque você encontrou uma esposa. Brincadeiras à parte, mas se a Bíblia está falando, é verdadeiro. Que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Vamos lá, de acordo com os padrões bíblicos, uma boa esposa é uma mulher que agrada a Deus e desse modo ajuda seu marido e alegra o coração de todos. A estrutura paralela é enfática, uma vez que a segunda linha do versículo explica a primeira. Em outras palavras, encontrar uma esposa é um sinal do favor de Deus. O fato de nem todas as esposas serem boas fica implícito na referência a achar o bem. Isto é, uma esposa cujo valor excede o de joias finas. Muito bem, capítulo 18 lido, interessante, e finalizado com uma palavra muito boa, né, sobre nós, esposas. Manda esse versículo pro seu marido. Manda um bom dia para ele no WhatsApp aí. Fala, bom dia, meu bem. Tenha um dia abençoado. Eu vou te deixar uma palavra do Senhor para sua vida. Coloca lá, Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então, meu bem, fala assim, ó. Se sinta abençoado porque você encontrou uma esposa, você encontrou o favor de Deus para sua vida. Amém? É isso aí, então, gente. Vamos finalizar? Aqui tem
Um estudo aqui que fala sobre bom humor, tempo de rir. Vamos finalizar falando sobre esse texto? O salmista declara que até Deus, aquele que habita nos céus, ri. Isso está em Salmo 2:4. Vou lá conferir. Nunca tinha prestado atenção nisso, não. É rapidinho, gente. Salmo 2:4. Fala que até Deus dá risada. Vamos ver o que está escrito. Salmo 2:4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Ok. O salmista declara que até Deus, aquele que habita nos céus, ri. O autor de Provérbios descreve a mulher de força como uma pessoa que se regozija com o amanhã, né? Ela ri do amanhã. A vida pode ser desgastante e há momentos em que precisamos encarecidamente de algum tempo de mudança. O riso é um dos modos que o Criador proveu para mudarmos o ritmo e escaparmos da monotonia diária com uma dose de alegria. O riso é uma receita simples, porém eficaz para alguns dos males da vida, especialmente o tédio. Alguns médicos afirmam que o bom humor tem propriedades curativas, particularmente nos casos de doenças mentais, como a depressão. Eu tô lembrando daquele versículo que a gente leu lá do coração, falando que, tipo, você pode estar passando por qualquer situação, mas se você manter o seu coração alegre, você vai se sentar no banquete. Você vai encontrar, né, um banquete continuamente. Um banquete contínuo. Sem dúvida, o bom humor alivia a tensão e nos faz sentir mais à vontade. Numa vida tão repleta de tragédias, escolher o humor em vez do desespero é um bom conselho bíblico. O bom humor normalmente envolve a aceitação dos altos e baixos do dia a dia e a decisão de não nos levarmos a sério demais. O riso e um bom senso de humor podem ser recursos preciosos para combater o estresse, aliviar a tensão e até mesmo oferecer uma distração agradável em meio a tribulações e sofrimento. Jesus se mostrou imprevisível, espirituoso e cheio de vida em suas respostas. Usou de ironia, trocadilhos e hipérboles para transmitir suas mensagens com clareza, onde evita astutamente a armadilha dos fariseus e revela a hipocrisia desses líderes religiosos. Jesus pede a um fariseu que lhe dê uma moeda com a imagem de César e uma inscrição declarando a divindade do imperador, sabendo que carregar uma moeda como essa era contrário a 2 mandamentos. E no final da jornada da vida, todos nós chegaremos ao mesmo lugar. Mas graças ao riso, ao longo do caminho, alguns terão desfrutado o percurso e chegarão mais descansados, mais aliviados, mais tranquilos, mais suaves. Então, que a gente possa ter esse bom humor, que a gente possa encher o nosso coração de alegria para que a gente venha se assentar em um banquete contínuo e o Senhor continuará nos abençoando. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia abençoado e até a nossa próxima leitura. Tchau!